Pessoal, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito do tema racismo. Esse é um dos temas mais chatos para se poder falar a respeito aqui na plataforma do YouTube. É um dos temas mais chatos, porque existe uma quantidade absurda de pessoas presunçosas, prepotentes e que desqualificam, que desmerecem as outras simplesmente por terem opiniões diferentes. E isso não importa se você estudou bastante, se você estudou o suficiente, não interessa. Não interessa se você passou horas e mais horas estudando a respeito do assunto, não interessa. Se você disser alguma coisa que vá contra a vontade da outra pessoa, pronto. Já é motivo para você cair no desmerecimento, né? Por parte dela. É muito chato falar a respeito desse tema no YouTube, principalmente na plataforma do YouTube Brasil. Eu tenho certeza que se eu soltar esse vídeo aqui e ele gerar uma certa repercussão, vai surgir uma quantidade absurda de pessoas aí no campo dos comentários me xingando, falando que eu sou um cara racista, por aí vai. Que certos temas criam tanta divergência entre as pessoas que chega a gerar até repugnância e motivo de ódio. A gente vê muito na grande mídia, a gente vê muito esses palhaços cretinos por aí que dizem o seguinte: não, porque essa direita, ela vem praticar discurso de ódio o tempo inteiro, papapá. Mas é muito engraçado, porque dentro da direita é onde mais existe o tal do livre debate. Vocês já perceberam isso? Aqui se discute a respeito de tudo quanto é tipo de assunto. Porque é justamente dentro da direita, que as pessoas absorveram o suficiente, os conhecimentos filosóficos dos antepassados. Porque na filosofia clássica, na filosofia antiga, as pessoas realmente paravam para discutir. E faziam isso nas praças públicas, em locais para debate, em locais para discussão mesmo. E faziam isso com muito capricho, muita qualidade. E não precisava terminar em violência, não precisava terminar em agressão. Porque esse instrumento, parle, o instrumento de você falar, de você discutir, de você debater, é isso que move os indivíduos. É isso que move a espécie humana. Não é verdade? É isso que dá ao ser humano condições suficientes para que ele possa formar a sua personalidade e, de certo modo, descobrir quais são as suas motivações. Debater é uma coisa essencial, fundamental dentro da espécie humana. Um debate respeitoso, digo respeitoso no sentido de que você apresenta suas ideias e o outro apresenta o outro apresenta outras ideias, mas sempre querendo chegar, não num senso comum, mas chegar a estabelecer elementos de raciocínio, estabelecer elementos profundos de raciocínio. Isso tudo move a espécie humana. Isso tudo é muito importante. E dentro da direita a gente vê que isso é muito mais livre. E geralmente é muito mais inteligente. Para falar a respeito desse tema, pessoal, eu gostaria de, antes, mostrar um pouco da minha experiência como pessoa. Mostrar para vocês um pouco o que eu vivi, para depois falar dentro de termos mais técnicos, para vocês conseguirem compreender melhor. Eu me lembro que, por volta dos meus 12, 13 anos de idade, quando eu ainda estava na 6ª série, hoje já não se define as etapas por séries, mas sim por ano. Quando eu estava na 6ª série, ou 7º ano hoje, eu tive uma professora de geografia chamada Rosane. Era uma professora muito inteligente, era muito carismática, mas era uma pessoa que não aceitava debater com ninguém. Não aceitava. Era uma pessoa assim muito autoritária mesmo. Eu mesmo me lembro que eu tive ali certos momentos de discussão com a professora e ela não gostava nem um pouco. Não gostava nem um pouco. Foi por ela
que eu ouvi falar pela primeira vez que Nelson Mandela era um cara bonzinho, né, que lutou pela liberdade da África do Sul, quando lutou contra o apartheid, aquela coisa toda. Mas no fim das contas, todo mundo sabe hoje, né, todo mundo que teve um pouco de decência, né, e força de vontade para estudar, todo mundo sabe que Nelson Mandela nada mais foi do que um assassino, né, que fazia parte lá do grupo Umkhonto We, uma ala terrorista lá do Partido Comunista Sul-Africano, que explodia pessoas, homens, idosos, mulheres e crianças, especialmente durante, né, os períodos natalinos. Explodia centros comerciais. Tinha prazer por isso, né? A mulher do Nelson Mandela mandou matar um jovem de 14 anos. Sabe como? Colocando esse rapaz dentro de pneus e mandando atear fogo contra ele, para explodir os seus olhos. Eles tinham prazer por isso, né? Simplesmente porque julgou que esse rapaz fosse um informante. Então Nelson Mandela nada mais é do que um assassino. E mais, muitas pessoas, essa é uma verdade, esta aqui é uma verdade, muitas pessoas dizem que durante a época do Apartheid, muitas coisas eram melhores do que as que se vê na África do Sul nos dias de hoje. A África do Sul, gente, quando se fala de desigualdade social, a África do Sul é um retrato da desigualdade social. Ali realmente existe uma elite que é gritante em termos de desigualdade em relação à maioria da sociedade. É um país que vive numa miséria indescritível. Os índices de estupro de mulheres são absurdos, absurdos. Diz que 2 a cada 3 mulheres depois dos 18 anos vão sofrer, infelizmente, né, vão sofrer por um estupro ao longo de suas vidas. Essa é a proporção. 2 a cada 3. E o número de estupros de bebês também, lá dentro, é uma coisa também absurda também. Porque propagou-se a ideia de que se os homens tivessem relacionamento sexual com bebês, eles assim poderiam se livrar do vírus da AIDS. Lá é o país da AIDS. Todo mundo sabe disso. Prostituição a céu aberto, né? É um país muito triste. Claro que tem um lado bonito da África do Sul, e às vezes aparece na grande mídia, mas quando se fala em uma proporção geral, a África do Sul é um país muito triste, né? Pois muito bem, pessoal. Falar a respeito de racismo não é uma coisa muito fácil, né? Porque gera muita controvérsia. Essa minha professora, chamada Rosane, ela, pela primeira vez, eu ouvi falar a respeito de raça e etnia por meio dela. Foi por meio dela. E aí ela dizia o seguinte, que etnia tem a ver com a cor da pele e que raça nada mais é do que a distinção, né, a diferença que existe entre os indivíduos, distinções biológicas, anatômicas, fisiológicas, entre os seres no geral. Então existe a raça humana, a raça animal e quem sabe também, né, a raça dos ETs. Era mais ou menos dentro desses termos, dentro dessas linhas que a professora nos ensinava dentro da sala de aula. E eu sempre fui um cara muito questionador. Não digo que eu seja crítico. Crítico eu não sou. Se eu fosse um cara que criticasse tudo e todo mundo, eu estaria me colocando na posição de Deus. Não é verdade? O próprio Karl Marx era assim. E Marx, na verdade, nada mais foi do que um cretino, né, que fez fomentar várias revoluções sanguinárias no mundo inteiro, sangrentas no mundo inteiro. Revoluções essas que só fez gerar muito banho de sangue e sangue inocente, né? Milhões e milhões de pessoas, e até hoje nós vemos isso, graças à cretinice de Marx. Eu não sou um cara que critica tudo, mas eu sou um cara muito questionador. Eu sempre paro para questionar as coisas. Bom, se raça tem a ver com os aspectos biológicos, fisiológicos, anatômicos, que
diferem os seres dos demais, os seres vivos, né, dos demais, seres humanos, os animais, dos ETs, né? Então, por que existe o crime de racismo e não de etnismo? Eu parava para me perguntar, por que existe isso? Olha, essa coisa que a minha professora, minha antiga professora Rosane, que infelizmente já faleceu, pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito boa, essa coisa que a professora Rosane ensinava dentro da sala de aula, eu tenho certeza que muitas escolas do Brasil também ensinam dessa maneira, mas de maneira errônea. Porque nada tem a ver. Isso aí está totalmente errado, está totalmente equivocado o pensamento lá da professora. E por que as coisas são raciocinadas dessa forma? Olha, no Brasil, as pessoas, cada uma vai criando um conceito, né? Um conceito de acordo com aquilo que enxerga, ou de acordo com aquilo que aprendeu com a vovó, com o vovô, ou dentro de um determinado grupo, sei lá, dentro de um grupo de Umbanda, né? Ou o grupo lá dos católicos, ou o grupo dos crentes. Cada um interpreta de sua maneira, e aí depois eles tentam encaixar aquilo ali dentro das rodas de discussão, as rodas universitárias, e aí eles tentam chegar dentro de um consenso. Mas você vê que até dentro do consenso a coisa é toda confusa, vira uma massa plástica, disforme, que assim, cada um pode explicar de sua determinada maneira. A quantidade de artigos universitários que saem aí e são publicados, inclusive no Google, a gente tem à nossa disposição aí, a quantidade de artigos universitários que mostram esse despreparo, né, essa falta de capricho na hora de explicar o conceito das coisas, e sempre por pessoas que se dizem inteligentinhas, né, cultas o suficiente, né, sempre ajustando o monóculo, pessoas que se dizem ali, né, no ápice da inteligência. A quantidade é absurda, a gente chega a se espantar mesmo, de pessoas despreparadas, desqualificadas e que soltam isso daí sempre com o apoio de seus professores. Porque cada um pode interpretar as coisas da sua própria maneira. No Brasil, as coisas não têm um significado único e real, não. Cada um pode interpretar as coisas da maneira que achar melhor. A raça, pessoal, corrigindo aí já minha professora, né, minha professora, já falecida professora Rosane, raça nada mais é do que aí características fenotípicas, como é o caso da cor da pele, né? E etnia é um elemento que compreende fatores culturais, como a nacionalidade, a filiação tribal, religião, língua e as tradições de um determinado grupo. Olha a diferença aí. É isso que significa, é essa a diferença principal entre etnia e raça. Por exemplo, eu sou um cara branco. E existe lá um cara branco também que mora lá na Austrália, lá do outro lado do mundo. Será que nós temos a mesma etnia simplesmente por conta da cor da pele? Não. Nós temos a mesma raça, né? Nós temos a mesma cor da pele. Agora, etnia não. O conceito de etnia ele é muito mais complexo do que o conceito de raça em si. Agora, acontece que dentro do Brasil há muitas raças, porque o Brasil é um país miscigenado. O Brasil é um país que foi colonizado e é um dos países que mais estão propensos a fazer uma abertura para a entrada de imigrantes. Foi um país que sempre acolheu muitos imigrantes, e em massa. O Brasil é um país assim. A quantidade de imigrantes que veio para o Brasil ao passar do tempo é absurda. Imigração alemã, imigração japonesa, imigração italiana, né? É absurda. Imigração chinesa. O Brasil é um país que abre portas para os imigrantes. Então teve aí uma miscigenação dentro do país com o passar dos anos. E claro, nós também tivemos um contexto histórico, né, muito pesado, que foi o contexto da escravidão. A escravidão do Brasil é uma das coisas mais vergonhosas que existem no mundo, na história do mundo, né?
Foram muitos e muitos anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão, não é isso? Muito tempo, muito tempo. Eu me lembro até mesmo do meu pai fala o seguinte, meu pai tá com 60 e vai fazer 66 anos de idade. Vai fazer 66 anos de idade agora em 2024. Meu pai disse que quando ele se mudou para Belo Horizonte, meu pai ele é fluminense, né? Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Quando ele se mudou para Belo Horizonte, ele disse que ainda teve contato com pessoas que ainda viviam dentro desse regime, né, escravocrata. Tinham pessoas, ele conheceu pessoas lá na vizinhança dele, sim, né, na região onde eu nasci e fui criado, né, muito antes, quando ainda tudo era mato, né, meu pai conheceu pessoas assim. Então essa coisa perdurou no Brasil muitos anos. Até hoje nós vemos notícias, né, reportagens que falam a respeito disso em alguns lugares obscuros aí no Brasil. Tem casos de escravidão, explícita mesmo. É uma coisa muito triste. Nós temos um contexto histórico de escravidão que é muito triste. Mas o que pouco se fala é de que existia escravidão no Brasil, né? De negros escravizando também pessoas negras, inclusive membros da própria família, entregando membros da própria família. Nós temos no Brasil, né, um feriado nacional só para comemorar o dia de Zumbi dos Palmares, que era um cara covarde, que era um cretino, um marginal. E nós não estamos falando aqui a respeito da cor, nós estamos falando da índole do indivíduo. Nós não deveríamos comemorar aí um feriado só para falar a respeito desse merda, desse verme. Nós tivemos muitas outras pessoas de grande porte, né? Porte intelectual, né? De grande prestígio mesmo no Brasil, que também eram negras e que deveriam sim ser motivo para comemoração, ser motivo para decretar mesmo feriado. Quando a gente fala, por exemplo, de autores negros no Brasil, autores clássicos, nós tivemos muitos. E dos melhores assim, ó, para falar assim, para colocar no ranking mundial, dos melhores do mundo mesmo, né? Falar, por exemplo, a respeito de Machado de Assis. Machado de Assis também era bisneto de alforriados. E era negro. E foi um dos maiores escritores, dos maiores gênios do Brasil, da literatura. Sim, sem sombra de dúvidas. Aquele cara era fenomenal, fenomenal. Eu mesmo fiz questão de trazer aqui para o meu canal algumas leituras completas de algumas obras do Machado de Assis, né? O Alienista, já trouxe aí Memórias Póstumas de Brás Cubas. Acho que eu já trouxe outras aí também. E eu pretendo trazer outras aí também pro meu canal. Porque para mim, Machado de Assis está numa categoria assim, unânime, né? Não dá pra você pegar qualquer autor do Brasil e falar assim, não, esse aqui tá a nível de comparação Machado de Assis. A não ser que a gente coloque aí, sei lá, José Geraldo Vieira ao lado dele. Aí nós estamos falando aí da elite mesmo, né? Lima Barreto, Cruz e Souza, André Rebouças, Luiz Gama, muitos autores. E esses sim são considerados, né, eu posso dizer, pessoas de prestígio. Deveriam ser reconhecidos como pessoas de prestígio aqui no Brasil. E não são, né? Tanto que agora há pouco, né, nós ouvimos dizer que o Machado de Assis ele vai ser excluído das provas aí, se eu não me engano, de concursos. Eu não sei qual instituto não, tá? De qual fundação não. Mas diz que vai trocar questões ali falando a respeito da literatura de Machado de Assis pela literatura de hoje, de mulheres negras. Olha que maravilha. Olha que maravilha. No Brasil não importa, não interessa se você tem qualidade, se você tem capricho, se você tem dom, se você tem genialidade, não interessa. O que importa mesmo é a cor da sua pele e de onde você veio. Não é isso? Ah, porque você nasceu na favela, então você merece ter muito mais prestígio do que alguém que se dedicou, que se preparou e que merece aquela posição de destaque. Machado de Assis também nasceu em subúrbios do Rio de Janeiro. Por que agora estão querendo excluí-lo? Simplesmente porque ele é um homem, né?
Chega, já está ultrapassado. Essa é uma coisa retrógrada. Está antiga. Chega. Nós temos que colocar agora autoras. Né? Temos que colocar mulheres em posição de destaque. Mulheres negras. Isso tudo nada mais é do que o famoso e velho marxismo cultural. A gente sabe muito bem que esse termo não é lá tão certo, mas a gente usa esse termo para conseguir explicar melhor do que se trata toda essa luta de classes que existe entre os indivíduos. Não digo que seja marxismo cultural, porque as ideias de Marx, de fato, elas passaram por algumas mudanças depois que veio a escola de Frankfurt, depois que vieram outros sociólogos, né? Theodor Adorno, Max Horkheimer, vieram vários outros sociólogos, cada um com sua visão, mas todos fomentando a ideia de divisão de classes. É isso que interessa para o brasileiro hoje. Ah, mas cotas raciais, vamos falar de cotas raciais. Não, porque o sujeito aí merece posição de destaque, porque ele nasceu pobre, nasceu na favela e ele é negro. Não, mas peraí, mas e o sujeito que se dedicou mais, que se preparou mais, que também nasceu na favela, mas que é branco, que não teve tanto recursos quanto o outro, por que isso não era posição de destaque? Não, porque nós temos aí, né, um peso cultural enorme, né? Nós tivemos anos e mais anos de escravidão. Então, por isso, essa pessoa, ela merece, né? A pessoa negra, ela merece mais destaque do que a pessoa branca para conseguir passar no concurso, para conseguir uma vaga no concurso público, para conseguir uma vaga numa universidade federal. Isso é um absurdo, gente. Essas pessoas que ficam pleiteando aí, dizendo que todo o país é racista, que agora existe o tal do racismo estrutural, isso tudo é uma mera palhaçada mesmo, porque não existe. Essas pessoas são as verdadeiras racistas. São as que veem racismo em tudo, que diferenciam as pessoas por conta da cor. Gente, o Brasil é um país misturado, miscigenado. Em todos os altos postos, nos altos ou nos baixos postos, todos os cargos possíveis, nós temos uma mistura de raça. Todas. No governo, né? Sei lá, na marinha, na aeronáutica, no exército, no ramo empresarial no geral. Eu mesmo, quantas vezes eu tive chefes negros? E eu respeitava, e isso não significa nada, a pessoa ser negra ou branca ou amarela, não muda em nada. Ela continua sendo uma pessoa, assim como eu, não muda em absolutamente nada. Essa é uma das coisas mais repugnantes que existem. Mas por que eles fazem isso, todo esse discurso? Para criar um malabarismo na cabeça das pessoas e tratá-las como fantoches. Esse discurso que é publicado em massa pela televisão, né, pela grande mídia, na rádio, né, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação possível, eles fazem esse discurso simplesmente para tratar o povo como se não fosse nada. Para enganar, para imbecilizar. E falar que todo mundo no Brasil é racista, porque o Brasil é um país racista. Mentira! O Brasil não é um país racista. Existe sim pessoas racistas no Brasil. Tem muita pessoa racista no Brasil mesmo. Isso é. Mas incriminar toda uma nação e dizer que, por exemplo, todo mundo que é branco tem uma tendência a cometer crime de racismo, essa é uma das maiores baixarias que poderia existir. Isso é uma coisa de uma baixeza assim, inexplicável, indescritível. Quando se fala, por exemplo, a respeito de opção, por exemplo, tem lá um cara que é branco e prefere se relacionar com pessoas brancas. Relacionamento amoroso, tá? Só pra vocês entenderem, não é de amizade, coleguismo, não. Se um cara que é branco e tem, né, mais vontade de se relacionar com pessoas brancas, ele é um racista? Fala pra mim. Ele é um racista simplesmente por gostar mais de pessoas brancas? Ele é um racista? É óbvio que não. Isso é uma mera questão de preferência. Né? Mesmo vale, por exemplo, que um sujeito que, sei lá, um sujeito que é magro e prefere mulheres cheinhas, né? Nós podemos chamar de gordas, né? Chamar de plus size. Se o sujeito que é magro e prefere mulheres gordas, né? Gordas não, cheinhas, né? Mais cevadas,
O cara é preconceituoso? É claro que não, é uma opção dele. Nós temos o livre direito de escolha, né? Nós podemos escolher as coisas. Ah, porque eu quero um notebook branco, eu não quero um notebook preto. Eu tô sendo racista? Pô, é claro que não. Ah, tem lá bonequinha preta e tem bonequinha branca. Eu vou pegar a bonequinha branca, porque eu gostei mais dela. E nem é por causa da cor, às vezes é porque ela vem com acessório a mais. Eu tô sendo racista? Teve até uma discussão dessa aí, né, por volta de 2015, 2016, que eles colocaram lá a bonequinha negra e a bonequinha branca lá na prateleira do supermercado. E aí, né, a bonequinha branca tinha um valor maior. E as pessoas estavam comprando mais as bonequinhas brancas do que das bonequinhas negras. Já foi motivo para criar uma laje nas redes sociais. Olha aí que absurdo, racista, ninguém merece isso. Que país de filha da puta. Mas eles esqueceram de dizer que a bonequinha branca vinha com mais acessórios. Não sei porque, eu acho que nem era da mesma empresa. Acho que era de empresas diferentes. Só que a bonequinha branca, ela ali em si, na prateleira, né, onde que a foto ele pegava, a bonequinha branca vinha com mais acessórios. E por isso tinha um valor maior. Pronto. Ninguém falou, ó, olha o silêncio. Ninguém mais falou absolutamente nada. O racismo muitas vezes está nos olhos de quem vê. E quem vê racismo em tudo, esse sim é o verdadeiro racista. E esse tipo de pessoa tem que pagar por aquilo que faz. Muitas vezes as pessoas são incriminadas injustamente no Brasil porque supostamente, né, foram incriminadas aí por terem cometido crime de racismo. Supostamente. Por exemplo, teve um caso aí, eu não sei onde foi, não me lembro mais. Teve um caso onde o sujeito ele não pôde entrar no supermercado, de segurança barrou ele lá. No supermercado, no restaurante, o segurança barrou ele lá. Porque ele estava todo sujo, estava nos maltrapilhos e tudo mais. E aí o segurança foi e levou um prato de comida para ele. Porque o restaurante era um local ali mais de classe. Né? Era mais selecionado mesmo. E a gente sabe muito bem, né? Você que se fosse um chefe, sei lá, um dono, um gerente de um restaurante, você não ia querer, né, uma pessoa toda ali, uns maltrapilhos, entrasse num restaurante que é um restaurante mais selecionado. Você ia deixar? Não, você não ia deixar, mas também ao mesmo tempo você não ia maltratar a pessoa, não é verdade? Você poderia ajudá-la. O cara lá, parecia que era um mendigo, né? E ele queria entrar, mas aí o segurança falou, olha, não posso deixar você entrar nessa sua situação. Eu vou pegar um prato lá para você, porque o mendigo queria um prato de comida. Eu vou lá pegar um prato para você, vou colocar você num cantinho discreto aqui, e aí você come. Fez isso. Resultado, apareceram lá meia dúzia de palhaços e que quiseram incriminar o segurança, né? E imputar nele o crime de racismo. Você foi um racista, você fez isso porque o cara é negro. E não tinha nada disso. Acho que o mendigo nem negro era, né? Era um pouco mais escuro, mas negro não era. Ele tinha a pele um pouco mais escura, mas negro não era. Pronto, já foi motivo para causar uma retaliação na vida do cara. Vou acabar com esse porra e não sei o que, racista, não deixou o cara entrar porque ele era negro. Sendo que no restaurante, naquele momento, tinha pessoas mais abastadas que também eram negras. Então não tinha nada a ver. Ah, mas está selecionando por causa da classe? Não, não é por questão da classe em si. Porque tem mais dinheiro ou porque tem menos dinheiro. Não é essa a questão. É porque o sujeito estava em maltrapilhos. E num restaurante que é mais selecionado, isso pode causar um péssimo impacto para as pessoas. Se você já tem uma clientela que paga melhor, né? Se você tem a maior parte da sua clientela que paga melhor simplesmente por conta do capricho, por conta ali da seleção do restaurante, que é um local mais selecionado, se você deixa um sujeito que entra todo sujo ali, né, parecendo que acabou de vir numa guerra e caiu, sei lá, parece que acabou de cair do caminhão de lixo, você deixa a pessoa entrar ali, qual que vai ser a impressão que você vai passar para outras pessoas? Que seu restaurante não merece, né, a reputação que ele tem.
E aí você perde clientela. Isso é meio que óbvio, né? Isso não tem nada a ver com questão da cor, da raça. E mais, o segurança, ele tinha mais ou menos o mesmo tom de pele que do mendigo. Tinha mais ou menos o mesmo tom de pele. E aí, ainda assim, eles quiseram incriminar. Quiseram acabar com a vida do cara. E aí, pronto, fudeu, né? Fudeu. O cara ficou, assim, ficou manchado. A vida do cara ficou manchada. Custou arrumar emprego de novo. Acabou com a vida do cara. Simplesmente porque veio meia dúzia de idiotas querendo acabar com ele. Por conta de uma suposição que eles fizeram. Existe questão de preferência, né? Existe esse exemplo que eu acabei de citar. Existe. Isso não é crime, isso não é preconceito. As pessoas são selecionadas mesmo. Se você chega, você que é branco aí, né? Você que chega aí no supermercado, vai lá, ousa entrar no local de classe, todo sujo pra ver, com as roupas tudo remendadas, pra ver se você vai ser bem recebido. Eles vão te barrar na porta. E justamente, ué, isso não tem uma questão de ética, né? De decoro mesmo. É claro que você tem que ter uma certa ética. Você não vai entrar no local que é selecionado, né, entrando lá igual um mendigo. Ah, mas isso não pode, tem que ter humildade. Humildade não é questão de humildade. É uma questão de ética mesmo. A ética tem mais a ver com o pensamento, né? E a moral tem mais ligada à conduta. Agora, se nem no seu pensamento você está tendo aí, né, capacidade para enxergar essas coisas, então você está fodido, você está perdido. Você está perdido mesmo. Você tem que, sei lá, arrumar uma fantasia de minhoca e ir pro meio do mato. Porque, porra, é uma coisa muito óbvia. Então essas cretinices existem no Brasil. E aí, né, vem com essas ideias. E racismo estrutural, isso é uma ova. E é uma ova. Eu mesmo sou um cara branco. Será que eu sou mais bem visto na sociedade por eu ser branco? Porra nenhuma. Primeiro que eu sou desempregado. Eu sou desempregado. Meu crédito no banco ele é muito baixo. Porque eu não tenho movimentação ali. Uma movimentação razoável todo mês. Ele é baixo. Se eu quiser pedir um crédito maior, eu não consigo. Então isso é porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Nasci, morei, fui criado numa favela. Tinha tanto negro, quanto branco, quanto pardo. Tinha gente que era descendente de imigrante. Tinha um menino lá que morava com a gente, o tal de Luiz Chileno. Tudo quanto é tipo de gente morava lá. Então essa porra não existe. Isso é a maior palhaçada que tem. Né? Tivemos vários exemplos de pessoas aí no Brasil que viviam em situações deploráveis. E que mesmo assim não deixaram de ser reconhecidos como gênios. Então, quem fala de racismo estrutural? Pois bem. Por que eles fomentam muito esses discursos no Brasil? Porque dá muito dinheiro. A vitimização dá muito dinheiro. Por que tem muito mais dinheiro sendo destinado para essas campanhas feministas, abortistas, gaysistas, vamos chamar assim, né? Negristas, né? Eu nem sei se eu posso chamar de negrista, porque tem muito negro que não se sente representado por esses movimentos que são de classe, né? Todas essas campanhas, esses movimentos ganham muito dinheiro do capital internacional. Vocês não se lembram da Thaís Araújo fazendo campanha lá na internet dizendo que as pessoas atravessavam a rua simplesmente por verem seu filho negro? Por verem seu filho negro? Não, as pessoas atravessam a rua por conta do meu filho que é negro. Essa coisa mais abjeta que existe. A mulher utiliza o próprio filho dela para conseguir uma certa relevância. E ela sendo já uma artista global. Ela, filho dela, com certeza elas têm uma condição de vida infinitamente melhor, maior do que, sei lá, 99% dos brasileiros. 99% não, mas mais de 90% dos brasileiros. Infinitamente melhor. Vocês podem ter certeza disso. Tem chances de viver no exterior, viajar para o exterior, né? Fazer viagem aí de cruzeiro, morar em mansão, morar em condomínio fechado, né? Pagar por segurança
particular, né? Poder andar de carro blindado, vocês podem ter certeza disso. Ela, né? E outros aí que vivem dessa vitimização nojenta, tem muita condição. Por que ela faz isso? Porque ganha muito dinheiro do capital internacional. E ela mesma, né? Sempre aí se dizendo socialistinha, assim como os outros artistas da Globo, mas são, na verdade, os verdadeiros socialistas de iPhone, não é verdade? Quando se fala a respeito de dinheiro, muito poder econômico, aí eles são os primeiros a ficarem de olho. Critica o capitalismo, mas são os primeiros a vislumbrar o capitalismo internacional. Adoram esses movimentos, essas campanhas, porque sabem que dão muito dinheiro para eles. E muito ibope também. Haja vista que toda a massa já foi manipulada. A massa brasileira se tornou uma massa amorfa, que a mídia conseguiu cooptar as mentes brasileiras. Se você pergunta para o brasileiro hoje, onde você tirou isso? De onde você tirou esse raciocínio, essa visão? Ah, eu não sei. O brasileiro não sabe. Ele ouviu dizer e saiu repetindo. A esmo, né? É o famoso papagaio de pirata. De onde você tirou essa ideia? Não sei. Mas eu estudei. Eu me dediquei. Estudou bosta. Estudou porcaria nenhuma. Ouviu na mídia, ouviu um palhaço, um cretino falando lá, ouviu um artista soltando, ouviu um professorzinho de universidade soltando e pronto. Se tornou uma verdade incontestável. Ai, papai. Eu me lembro bem do meu pai falando. Uma vez, meu pai trabalhava no Copom da Polícia Militar, né? Que era o centro lá integrado da Polícia Militar, que recebia recebia ligações de emergência e tal. E aí meu pai tinha um amigo lá, que o apelido dele era Brother. E o amigo dele era negro, né? Meu pai não é branco. Meu pai não é branco. Só que o amigo dele tinha a pele mais escura que a dele. E o Brother, né? Teve uma vez que ele conheceu lá uma menina. O Brother já era casado. Ele conheceu uma menina do MGS que trabalhava lá no Copom. Uma menina também negra. E ele quis apresentar essa menina, que era muito mais nova, quis apresentar essa menina para o filho dele. O apelido dele era Danielzinho. Meu pai sempre conta essa história, né? E a gente sempre racha de rir. Aí o brother falou assim, não, vou trazer o meu filho aqui para ele conversar com você. Quem sabe isso daí não termina num romance, né, entre vocês dois. E o Danielzinho foi lá, o brother pagou passagem de ônibus para ele ir lá e tal. E foi, né? Atravessou a cidade para ir lá ver a menina. Danielzinho foi, conversou com a menina. Conversa vai, conversa vem. Aí no final das contas, depois de tanta conversa que rolou ali, Danielzinho chegou pro pai e falou o seguinte: ô pai, Danielzinho também era negro, né? Ô pai, não é por nada não, mas eu gosto de loirinha. Pronto. Já foi motivo pro Danielzinho ser destelado pelo pai. Que é isso, meu irmão? Que porra é essa? Eu não criei filho pra isso? Tá negando a própria etnia? Tá negando a própria etnia? Tá ficando maluco? Chamava o filho dele de mais preto, né? Que isso, mais preto? Que isso, meu irmão? Tá querendo loirinha? Lá em casa não tem isso, não. Todo mundo lá tem que se relacionar só com preto. Lá tem que ser assim, a regra. A regra elementar do jogo. Quem que tá sendo racista, afinal de contas? Danielzinho ou o pai do Danielzinho? Eu sempre parei para raciocinar. Na verdade, o verdadeiro racista é o pai dele. Porque o menino, ele simplesmente tinha uma questão de gosto. Ele prefere loira. E o que tem de errado nisso? Pelé sempre gostou de loira. Sempre gostou de mulher branca e loira. Né? Mas é a filha que ele negou no hospital, ele é um racista. Eu não sei. Mas ele sempre gostou de loira. Ele era racista por causa disso? Se relacionou até com a Xuxa, né? Ele era racista por causa disso? Óbvio que não. Questão de preferência. Sujeito que prefere mulher mais cheinha, igual eu falei, ele é preconceituoso? Não, o pau é dele, o saco é dele. Quem vai ter que suportar dezenas de quilos sobre o pau dele é ele. Se ele gosta, quem pode criticá-lo? Se o sujeito gosta, sei lá, sujeito que é homem, gosta de outro homem, ele é preconceituoso. Não, porra. Ele é preconceituoso por não gostar de se relacionar com mulher?
Não, assim vai pra mulher que gosta de outra mulher. É uma questão normal. Normal, gente. E engraçado que em toda a história do mundo sempre existiu piadas a respeito disso. Brincadeiras. Hoje não pode fazer brincadeira mais a respeito dessas coisas. Tá vendo? Você é um preconceituoso, faz militância, né? Tem até o crime de gordofobia hoje no Brasil. Porra, onde nós vamos parar, gente? Onde que nós vamos parar? Sabe o que que parece? Parece que a espécie humana está perdendo seu valor. Se falar de ser humano, se a gente quiser falar a respeito desse assunto, a gente pode chegar no seguinte consenso: a espécie humana está perdendo seu devido valor. Porque o ser humano ele tem muito mais valor do que as outras espécies no geral. Seja ele branco, negro, amarelo, mulato, né, mameluco, cafuso, tudo. Índio, não interessa. Não interessa. O ser humano ele tem valor. Muito mais valor do que as espécies em geral. Uma coisa até bíblica. É bíblico. Né? O ser humano ele veio para dominar as outras espécies. E foi criado por Deus, né, uma das principais criações divinas, com muito capricho. Veja a beleza humana, gente. Pare para pensar, pare para vislumbrar isso. A capacidade que o ser humano tem de se superar, né? Tem um outro nome, até de regeneração, né? O nosso corpo, como é que é uma coisa maravilhosa, uma coisa que você não vê com tanto capricho, com tanta qualidade nos outros indivíduos, nos outros seres. Como que o ser humano ele se adapta, como que ele é incrível, como que ele desenvolve inteligência, raciocínio para construir coisas, para produzir coisas que englobam pessoas no geral. Cria edifícios, cria rodovias, cria, sei lá, ferrovias, cria coisas magníficas. O ser humano é extraordinário. E as pessoas ainda param naquela bolha de sempre olhar as coisas pela cor. Aqui polícia é racista, porque o branco é racista, porque isso, aquilo. E eles fazem isso sempre manipulando aos poucos. Principalmente sobre aqueles indivíduos que estão ali, né, soterrados dentro das escolas e das universidades no geral. Tanto as públicas quanto as privadas. Até sair dali um militante totalmente formado para, né, para destruir os seus adversários, mas de forma implacável. Mas destruir assim até chegando a imputar crime contra eles, mas imputando de forma injusta. É assim. O brasileiro hoje, quando ele sai de uma universidade, ele tem o total direito de chamar os outros de racistas, de fascistas, não é isso? De vagabundos, de desejar a morte deles. Porque a lei permite que você deseja a morte de uma pessoa. Bota fogo nele, né? Queima ele, porque ele é um racista. Você nem racista é, mas ponha fogo nele porque disse uma coisa que não vai a favor daquilo que eu vou a favor. É assim. Ai, papai. E sempre existiu piada. A Rede Globo mesmo era assim, com o programa dos Trapalhões era assim, Zorra Total era assim. Tinha essas piadas e ninguém falava nada. Até pouco tempo era assim, né? As novelas da Globo sempre teve essa cretinice, porra, né? Colocar a empregada negra, né? Colocar babá negra, né? E que a ricona, a malvadona era branca. Sempre fizeram essa putaria e agora fica nesse chororô, nesse alarde. Sendo que o brasileiro comum mesmo, trabalhador, né? Que pouco se interessa por esse choramingo desses artistas, desse povo que, né, chora por qualquer merda. Tá nem aí, ó. Tá nem aí pra essa putaria. Foda-se. Foda-se. Essa imposição. Essa cretinice. Sabe? Aí tudo é o quê? É o marxismo cultural na cabeça dos outros. Que se sentem inteligentinhos, pomposos. Eu gostaria de ler um texto aqui pra vocês, pessoal. Já tá quase 45 minutos de vídeo. Um texto do site Mises Brasil. Tem o seguinte título: Afinal, quem são os racistas? Esse artigo foi escrito por Thomas Sowell, tá? Foi escrito lá em novembro de 2015, no dia 20 de novembro de 2015, faz quase 10 anos, né? Vamos lá. Alguns anos atrás, uma pessoa disse que, de acordo com as leis da aerodinâmica,
Um abelhão não pode voar, mas os abelhões, alheios às leis da aerodinâmica, vão em frente, contrariam os dizeres dos especialistas e voam assim mesmo. Algo semelhante ocorre entre as pessoas. Enormes e tediosos estudos acadêmicos, bem como melancólicos e sombrios editoriais de determinados jornais, são produzidos às pencas, lamentando o fato de que a maioria das pessoas, pobres e negras, não consegue ascender socialmente, e que isso seria uma fragorosa demonstração de discriminação. O curioso é que, em vários países ao redor do mundo, inclusive naqueles países chamados de terceiro mundo, vários imigrantes extremamente pobres, principalmente oriundos da Ásia, não apenas conseguem prosperar, mesmo sendo de uma cultura totalmente distinta, como também conseguem enriquecer sem jamais recorrer a favores especiais e a políticas de ação afirmativa. Vai lá na Ásia ver se isso existe mesmo. Se existe essa vitimização, esse chororô que existe, por exemplo, no Brasil. Né? E mais ainda, né? Pessoas que recebem e muito para fazer esse alarde, esse chororô, assim como acontece aqui no Brasil. Vai lá para ver se existe isso. Normalmente, esses imigrantes asiáticos chegam a um novo país praticamente sem nenhum dinheiro, sem nenhum conhecimento do novo idioma e sem nenhuma afinidade cultural. Eles frequentemente começam trabalhando em empregos de baixa remuneração, mas trabalham muito. A norma é trabalharem em mais de um emprego. Trabalham tanto que conseguem poupar e após alguns anos utilizam essa poupança para empreender. Muitos abrem um pequeno comércio no qual continuam trabalhando longas horas e ainda continuam poupando de modo que se tornem capazes de mandar seus filhos para a escola e para a faculdade. Seus filhos, por sua vez, sabem que seus pais não apenas esperam, como também exigem que eles sejam igualmente disciplinados, bons alunos e trabalhadores. Vários intelectuais já tentaram explicar por que os imigrantes asiáticos são tão bem-sucedidos, tanto em termos educacionais quanto em termos econômicos. Frequentemente chega-se à conclusão de que eles possuem algumas características especiais. Isso pode ser verdade, mas seu sucesso também pode ser atribuído a algo que eles não têm. Líderes e autoproclamados porta-vozes lhes dizendo diariamente que são incapazes de prosperar por conta própria, que o sistema está contra eles, que eles não têm chance de ascender socialmente caso não sigam os slogans repetidos mecanicamente por esses líderes e sociólogos e que por isso devem se juntar sob o rótulo de vítimas do sistema e exigir políticas especiais e tratamento diferenciado. Vai ver mesmo se eles têm isso. Vá a qualquer país, seja ele rico ou desenvolvimento, e pesquise sobre a existência de líderes e de grupos de interesse voltados para a promoção de políticas de ação afirmativa para os asiáticos. Você não encontrará. Você não encontrará sociólogos dizendo que os imigrantes asiáticos, por serem minoria e por estarem culturalmente deslocados, estão em desvantagem e que por isso o governo deve criar leis de cotas para ajudá-los a ascender socialmente. Infelizmente, é exatamente essa linha de raciocínio, só que em relação aos negros, que vem sendo diariamente propagada por acadêmicos e sociólogos irresponsáveis. Eles são a versão humana das leis de aerodinâmica, da aerodinâmica, que dizem precipitadamente que determinadas pessoas não podem ascender e prosperar a menos que haja um empurrão do governo. Aquelas alegações morais que foram feitas no passado por gerações de genuínos líderes negros, alegações que acabaram por tocar a consciência de várias nações e que viraram a maré em prol dos direitos civis para todos, hoje foram desvalorizadas e apequenadas por uma geração de intelectuais, sociólogos e autoproclamados líderes de movimentos raciais que tratam os negros como seres abertamente incapazes de prosperar, sem a ajuda destes pretensos humanistas, os quais agem abertamente de acordo com uma agenda política de escusos interesses próprios. O que é perfeitamente perceptível é que, ao longo das gerações, as pessoas que dizem falar em prol do movimento negro sofreram uma mutação de caráter. Se antes possuíam uma alma nobre, hoje não passam de charlatães descarados. Após a implantação definitiva de políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos, esses charlatões perceberam que era muito mais fácil ganhar dinheiro, poder e fama ao redor do mundo ao simplesmente se dedicarem à promoção de ações e políticas raciais que são totalmente contraproducentes aos interesses das pessoas que eles próprios dizem liderar e defender. No passado, vários outros grupos de imigrantes também representavam minorias, que tinham tudo para ser consideradas oprimidas e discriminadas, pois chegavam a outros países quase sem nenhum dinheiro, com pouquíssima educação e com total desconhecimento da cultura local, mas que, não obstante, ascenderam por conta própria, muito provavelmente porque não foram privatizadas por líderes raciais.
Imigrantes e outras minorias que nunca tiveram porta-vozes e líderes raramente dependeram de subsídios do governo e quase sempre apresentaram altos níveis educacionais obtidos com esforço próprio. Grupos que ascenderam da pobreza à prosperidade raramente o fizeram por meio de líderes étnicos ou raciais, ao passo que é fácil citar os nomes de vários líderes do movimento negro ao redor do mundo, tanto atuais quanto os do passado. Quantos são os líderes étnicos que defendem os interesses dos asiáticos ou dos judeus em países em que eles são a minoria? Ninguém pode negar que há antissemitismo e que já houve discriminação aos asiáticos. Sempre houve, mas eles nunca seguiram líderes cujas mensagens e atitudes serviram apenas para mantê-los presos à condição de bovinos. Essa postura de dizer aos seus seguidores que eles são mais atrasados, tanto econômica quanto educacionalmente, por causa de outros grupos opressores, entre aspas, e que, portanto, eles devem odiar essas outras pessoas, tem paralelos na história recente. Essa foi a mesma motivação utilizada pelos movimentos antissemitas no leste europeu, no período entre guerras, pelos movimentos anti-Igbo na Nigéria, na década de 1960, e pelos movimentos anti-Tamil que fizeram que o Sri Lanka, outrora uma nação pacífica e famosa por sua harmonia intergrupal, se rebaixasse por influência de intelectuais à violência étnica e depois se degenerasse em uma guerra civil que durou décadas e produziu indescritíveis atrocidades. Será tão difícil entender, mesmo com todos os exemplos históricos, que o progresso não pode ser alcançado por meio de líderes raciais ou étnicos? Tais líderes possuem incentivos em demasia para promover atitudes e políticas polarizadoras que são contraproducentes para as minorias que eles juram defender e desastrosas para o país. Eles se utilizam das minorias para proveito próprio, atribuindo a elas incapacidades crônicas que supostamente só podem ser resolvidas por políticas que eles irão criar. Eles são os verdadeiros racistas. Isso é um texto magnífico, né, do Thomas Sowell. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem ver vários e vários outros exemplos aí na sociedade de pessoas, de grupos, né, de empresas mesmo, que sobrevivem por meio desse pensamento que é racista. Essas pessoas, sim, que veem racismo em tudo e promovem o racismo, essas são as verdadeiras racistas.